trabalhar práticas de gestão do conhecimento com o case da Tecnip FMC, da Braskem e da Embraer. Pessoal, lembrando que hoje, né, encerra essa bateria, né, de sessões concentradas do CAIM Brasil, mas a gente vai continuar nas próximas semanas, com os novos conteúdos, novas sessões, novos painéis. Inclusive, amanhã tem uma sessão do panorama da gestão do conhecimento no Brasil, que é uma pesquisa da SBGC para a gente desvendar, decifrar, né, como está a gestão do conhecimento no Brasil, né? Então a gente amanhã vai fazer uma sessão para recrutar aí nossos amigos, né, para serem multiplicadores do panorama, né? Na sua cidade, na sua região, no seu setor. Por quê? Porque esse tipo de pesquisa precisa de dados. Não adianta a gente fazer um panorama da gestão do conhecimento no Brasil com 100 respostas, né? A gente precisaria ter dados, né, de todos os estados, das principais cidades, das principais regiões industriais, da maioria dos setores, né, para a gente conseguir, de fato, ter uma ideia bem ampla, né, do panorama da gestão do conhecimento no Brasil, né, e também, né, da maturidade disso, né. Enfim, vamos dar sequência aqui no painel. Eu vou passar para o Victor Alves, da Tecnip FMC, e ele vai contar para a gente aqui sobre o case do programa de webinar corporativo, né? Expert Explain. Victor, com você. Olá, Fernando. Olá a todos. Boa tarde. Estou abrindo aqui a apresentação para compartilhar. É um grande prazer aqui estar com vocês, né? Deixa eu selecionar aqui. Me avise se já estiver vendo, tá, pessoal? Já estão vendo? Sim, Victor. Tá, ótimo. Então, pessoal, como eu falei, né, muito obrigado primeiramente, a SBGC por essa oportunidade. É sempre um prazer falar sobre gestão do conhecimento, ainda mais falar de um case nosso, né, da Tecnip FMC, e especialmente esse case da Expert Explain, porque eu considero aí o Expert Explain um filho, porque eu sou responsável por esse programa, né, e por esse produto lá na Tecnip FMC. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Victor Alves, né, sou especialista em gestão do conhecimento da Tecnip FMC, e sou também o Product Manager desse Expert Explain, esse webinar corporativo. Então, vamos lá, vamos seguir. Então, para falar um pouquinho da Tecnip FMC, para aqueles que não conhecem, nós somos uma empresa global, né, líder do setor de óleo e gás, na prestação de serviços, projetos e tecnologia para esse segmento. Então, a gente pega desde o segmento de equipamentos e serviços submarinos, né, de extração e produção do petróleo, até refinos, né, construções mais pesadas, né, que é o segmento de onshore e offshore, e o segmento de surface, que é igual ao segmento de subsea, só que para a área mais onshore, né, para um tipo de completação mais seca, né, que a gente chama no jargão do óleo e gás. E aí a gente também costuma falar, né, nos nossos eventos, nos nossos reuniões, a gente costuma compartilhar também nossos valores, né, a gente sempre tira um momento para fazer isso, a gente chama de Take Five, né, então esses são os nossos valores, né, realizar possibilidades, alcançar juntos, construir confiança. E a gente nunca se compromete, né, com a segurança, integridade, qualidade, respeito, sustentabilidade. Então a gente nunca abre mão disso para fazer o que a gente faz. Então é um rápido disclaimer aí sobre a Tecnip FMC. E aí, sobre a Tecnip FMC, a gestão do conhecimento na Tecnip FMC, né, de maneira geral, esse é a nossa página na intranet, e esses são os nossos principais produtos, né? Então, vou falar um pouco mais na frente sobre isso, mas lá na Tecnip FMC, a gestão do conhecimento, ele é um portfólio de soluções e produtos que a gente entrega, né, e desenvolve para os nossos clientes internos, que é a organização como um todo. Então, nós somos uma área corporativa que atende todas as áreas com esses produtos, né? Com uma wiki corporativa, com comunidade de prática, com programa de webinars, com programa de podcast,
e serviços de colaboração facilitada, que é a facilitação de workshops e ideação, né, ideias, inovação e etc. Então, esses são os serviços que a gente tem. A gente vai falar hoje aqui do Expert Explain. O Expert Explain, né, como eu falei, ele é um programa de webinars que tem uma duração aí, de maneira geral, né, 1 hora. Então, tem que ser uma coisa rápida, né, de mais ou menos 30 minutos de apresentação, mais 30 minutos de perguntas e respostas, né, com especialistas dentro da organização e também de fora. Então, a gente já teve Expert Explain, que a gente chamou pessoas de fora, por exemplo, a gente já falou sobre lições aprendidas, que a gente chamou a pessoa da NASA para falar. Né? A gente já teve um que falou sobre gestão do conhecimento pessoal, que a gente chamou um consultor, o Aaron Jark, que é um especialista nesse tema. Então, a gente faz isso, e normalmente esses temas também são alinhados com os temas das comunidades de prática, porque nessas comunidades, normalmente, tem um especialista que compartilha sobre isso. Né? Esses Expert Explain, esses webinars, eles normalmente são em tempo real e para você fazer perguntas, respostas, assistir ao vivo, mas você também pode assistir a gravação, e esse é o grande ativo, né, que a gente tem, é reter esses conhecimentos, né, e esses vídeos. Normalmente a gente faz a cada 1 ou 2 semanas, depende muito da disponibilidade do apresentador, né, dessa questão. E desde que esse serviço foi relançado, porque o Expert Explain originalmente ele foi lançado em 2014, mais focado para o pessoal da engenharia. E aí, em 2017, 2018, a gente teve uma reestruturação no setor, tanto da empresa, né, com a fusão da empresa, quanto também no setor de gestão do conhecimento. Então, a gente relançou isso, a gente parou esse serviço, a gente relançou isso agora no final de 2019, e desde então a gente já tem mais de 40 episódios, ou aproximadamente 40 episódios, e dentro do nosso repositório, né, de vídeos, a gente já teve aí aproximadamente 10 mil páginas, um pouco mais de 10 mil páginas, se contar todas as páginas que a gente tem lá. Então, 10 mil page views, né, de visualizações. Então, como eu falei, na Tecnip FMC, a gestão do conhecimento, ela tem lá a sua estrutura organizacional, mas ela tem uma parte muito importante que é a estrutura focada em produtos. Então, cada produto que eu mostrei ali tem uma pessoa que é o Product Manager, que é o responsável. Então, essa pessoa, ela tem esse chapéu, tá? Não é uma função ser um Product Manager, mas ele tem um chapéu, ele tem um papel de Product Manager. Então, por exemplo, eu sou um especialista em gestão do conhecimento, que fico no Brasil, então eu atendo aqui a região com os serviços e práticas de gestão do conhecimento, atendo o corporativo quando tem uma necessidade, e eu tenho esse chapéu de Product Manager para o Expert Explain. Então, como Product Manager, eu tive que fazer todos esses processos, né, desde identificação do mercado, criar uma estratégia, pensar na estrutura do produto, né, como lançar, como coletar feedbacks. Então, eu fiz tudo isso e é isso que a gente vai mostrar aqui e trazer um pouco dos resultados que a gente tem. Então, dentro do Market Assessment, a gente basicamente fez uma análise geral da organização. Eu não vou entrar aqui nos detalhes, porque senão vai acabar tomando muito tempo, mas a gente pensou em ser um produto para a organização inteira, então, de 37 mil colaboradores, né, cujo principal necessidade que a gente identificou nas pessoas era que, muitas das vezes, as pessoas ficavam muito dependentes de instrutores dentro da organização. E, às vezes, o cara especialista era da Noruega, às vezes a necessidade era no Brasil, e aí como que o cara ia dar um treinamento? Ainda essa questão do online ele não era muito forte, né, quando a gente começou no final do ano passado. Ter o acesso de ter essas pessoas, muitos experts nos assuntos de diferentes regiões, então como eu conseguiria acessar as pessoas de forma fácil, né? E também uma necessidade de compartilhar conhecimento nas regiões, né? E conhecimento, às vezes, introdutório, né? Porque, às vezes, eu quero saber sobre o assunto, mas sobre o que é aquilo, sobre o que é isso que está sendo lançado. Então, o Expert Explain, ele veio para suprir essa necessidade, né? Então, algumas barreiras que a gente identificou nesse relançamento, né, foi já ter algumas opções de compartilhamento de conhecimento, né, com a rede social corporativa que a gente usa lá, que é o Yammer, ter a própria base de conhecimento, que é o Wikipage, já existia, né, então poderia ser um problema. Né, e a própria presentation skills, né, as habilidades de apresentação, às vezes as pessoas não querem apresentar por se achar que não são capazes de apresentar, não têm habilidade, ou não sabem o suficiente para apresentar, isso seria uma barreira. E também a questão da língua, que depois a gente vai explicar como que a gente
mitigou esses problemas. E aqui em competition, né, são algumas coisas, a gente fez uma análise do que já existia dentro da organização de iniciativas de compartilhamento de conhecimento para que não fosse a mesma coisa e que fosse complementar, né, de alguma forma. Qual foi a estratégia que a gente adotou? Né, a gente gostaria de ser uma plataforma bem conhecida, uma referência para apresentar as ideias, para permitir que as pessoas apresentem suas ideias e que as pessoas desejem falar e também assistir, e participar e aprender com o Expert Explain. Isso tudo linkado à nossa missão da gestão do conhecimento, que é conectar pessoas, encontrar informação relevante, né, alcançar resultados de negócios e continuamente melhorar. Então, essa é a nossa principal estratégia e o que nos guia enquanto produto. E aí, o que a gente pensou? O que esse produto tem que ter para que ele seja efetivo, né? Então, ele tinha que ser uma ferramenta e uma plataforma fácil de utilizar, então, para que as pessoas pudessem facilmente compartilhar o conhecimento, também assistir e ver essa gravação. Ele deveria ser facilmente achável, né, digamos assim, findable, né? Então, depois eu vou mostrar como a gente fez isso, a gente criou uma arquitetura da informação para esse conhecimento ser facilmente achável, ser entendível. Então, a gente utilizou uma plataforma para isso, para que eles pudessem ser vistos em diferentes línguas também, e ser aplicável. Ou seja, a gente fez aqui, no nosso mecanismo de feedback, a gente criou uma métrica que era para as pessoas dizerem se aquilo que ela está assistindo é útil para o trabalho dela. Então, a gente criou esse requisito aqui para isso. Então, as plataformas que a gente usa lá, de forma geral, é o Expert Explain, né? Desculpa, é o Webex, que é a plataforma que a gente usa para fazer os eventos. A gente usa o Yammer para divulgação e o Outlook para divulgação, né, para fazer os convites. A gente criou um mecanismo de subscrição, onde as pessoas se inscrevem para assistir, né? Então, a gente divulga no Yammer, divulga por e-mail para aquelas pessoas que se inscreveram. A gente usa o Stream, então o Stream a gente usou ele porque ele permite transcrição do que está sendo falado. Então, a pessoa pode pesquisar e achar o que está sendo falado dentro do vídeo, não necessariamente no título e na descrição. E ele também permite legenda, então a gente consegue fazer legenda. Recentemente, a gente fez uma série de webinars sobre compliance, só que foi em inglês. E aqui no Brasil, o pessoal do Brasil queria para poder comprovar na justiça que a gente tinha iniciativas de compliance, e a gente começou a fazer a tradução disso aí para disponibilizar para eles. E a gente usa o SharePoint, né, que é o Wikipage, para ser o repositório. E aí, o stakeholder análise, não vou entrar muito aqui no detalhe, né, para não perder tanto tempo, mas, assim, os nossos principais stakeholders são, basicamente, a diretora de KM, né, que é a nossa grande sponsor, né, junto com os executivos lá que suportam a gente, os próprios líderes de Global Functions, né, os líderes de finanças, de qualidade, são pessoas que lançam normalmente programas globais e querem falar sobre esse programa. PeopleQ, a área de RH também faz muito isso, né? Os próprios Corporate Engagement, que é a área de comunicação, ela é fundamental para divulgar programas corporativos e ajudar na comunicação também desses webinars. Então, a gente tem, às vezes, vídeos, né, semanais do que está acontecendo na organização, né, o que aconteceu naquele mês, e aí a gente normalmente coloca esses nossos programas nesses vídeos para que a organização toda conheça e saiba o que está acontecendo. E aí, como eu falei, né, a gente lançou essa arquitetura da informação, então a gente tem a nossa página na intranet que tem a pessoa consegue acessar rapidamente, num clique ali, a página do Expert Explain. Então, a gente tem uma página inicial onde tem o link para subscrição, tem um link para saber como ser um host do Expert Explain, né? A gente tem uma página com os calendários, seja das séries, né, que a gente cria, às vezes uma série de webinars, ou seja, do ano. A gente cria uma página na Wiki, uma página dedicada para o vídeo, e a gente contextualiza aquele vídeo sobre o que é, né? A gente coloca o vídeo lá da gravação, coloca a apresentação, coloca links adicionais relacionados àquele assunto para as pessoas estudarem e aprofundarem no tema. As playlists, então, a gente coloca essas gravações também no nosso LMS, então a gente consegue criar playlist por ano ou por assunto, para que as pessoas possam assistir uma série de vídeos sobre aquele assunto. E, né, o mecanismo de feedback, a gente tem uma pesquisa de feedback a cada final de sessão, e a gente também tem um NPS para avaliar o serviço a cada 6 meses. E aí a gente vai depois compartilhar esses resultados.
E aí, essa aqui é mais ou menos como é que funciona o processo, né? Eu não vou entrar aqui no detalhe, mas existe uma validação, a gente identifica a necessidade, avalia com o diretor de KM se aquilo faz sentido ou não faz sentido. Se já vier direto dela, não passa por essa etapa, mas quando não passa por ela, a gente normalmente faz seja com ela ou com um comitê ali de avaliação. A gente tem reuniões de kickoff, né? E eu acho que o que eu queria destacar aqui mais é que a gente cria, que eu acho que é mais importante, é esse Session Assets aqui, são os ativos que são gerados com isso, que é a própria gravação, a página com a gravação, que tem toda a contextualização, e sempre uma divulgação, com um resumo do que aconteceu naquele vídeo, né, naquela sessão. Depois a gente manda um relatório também para as pessoas que foram as apresentadoras, então a gente diz para ela como é que foi o feedback, a gente diz para ela quais foram as pessoas que participaram, né, então a gente consegue fazer isso, com isso fecha o ciclo de uma sessão dessa. Esse aqui é o nosso dashboard, né, que a gente usa normalmente para divulgar para a diretoria o que a gente faz. Então, a gente tem aqui na esquerda todas as sessões e o número de participantes em cada sessão, né? Aqui a gente, desde que a gente lançou, a gente já teve mais ou menos quase 2.300 participantes, né, de forma geral, sendo que desses 2.300 participantes, a gente teve mais ou menos aí quase 1.060 visitantes únicos, né? Então, isso mostra também que existe uma recorrência. Então, muitas das pessoas que acessam são pessoas que acessam de forma recorrente. Então, são pessoas que estão sempre assistindo, isso é muito legal. Então, a gente pode ver aqui também que a gente tem uma distribuição razoável aqui também por pessoas. Então, executivos já participaram, vice-presidentes, gerentes sêniores, né? Isso de forma global. Então, é um programa que é bem espalhado. Então, você pode ver aqui que é acessado pelo mundo inteiro, né? Obviamente, por ser inglês, acaba que tem uma tendência de ser mais pessoas dos Estados Unidos, mas você tem aqui bem espalhado por diversas regiões. O Brasil, inclusive, até um tempo atrás, ele era o segundo país com mais pessoas vendo o Expert Explain, isso sendo em inglês. Então, isso foi um dado bem interessante. Recentemente foi passado para o UK, mas por um tempo a gente foi o segundo lugar. E, inclusive, por causa disso, a gente criou uma franquia do Expert Explain no Brasil. Então, depois eu vou falar sobre isso. E aí, um caso de sucesso que a gente teve dos Expert Explain foi que uma série que a gente fez, que foi Optimizing Virtual Work, que foi na pandemia. Então, foi uma solução que a gente criou para a pandemia, para ensinar as pessoas a trabalhar de forma efetiva virtualmente. E foi assim, criou de uma semana para outra. E das 7 sessões que a gente fez dessa série, 5 estão entre as top 10 de atendência. Então, assim, foi uma série que deu muito sucesso, e a média de participantes nessa série foi 87% maior do que todas as outras, né? Então, realmente foi um caso de sucesso aí, focar nessas habilidades para se trabalhar virtualmente, foi bem interessante. Esses aí são os dados gerais, né? Então, você pode ver aí que 90%, né, das pessoas, ou um pouco mais de 90%, 95%, acham o Expert Explain valioso, né? Ou mais de 50% concorda veementemente que isso é muito valioso, né? Você pode ver aqui também que ajudou aqui, né, quase 70%, 80% das sessões ajudaram ela no trabalho dela. Então, esse é um dado bem interessante aqui que eu queria destacar. Isso aqui foi respondido por 407 pessoas, então uma amostra bem razoável de participantes. Isso aqui é o nosso NPS, então a gente já fez 2 sessões, né, a cada 6 meses a gente fez o NPS. Então, vocês podem ver aí que na primeira vez que eu rodei o NPS, só 51 pessoas responderam, né, entre aspas, e mesmo assim o nosso NPS ele já foi maior do que a média do SurveyMonkey, o benchmark do SurveyMonkey. Esse aqui, o NPS, quando você faz pelo SurveyMonkey, a gente tem uma conta corporativa do SurveyMonkey, então quando a gente faz o NPS pelo SurveyMonkey, ele já traz esses dados, o que é muito interessante. Então, a gente pode ver aqui que o nosso NPS está acima do benchmarking. Então, a maior parte das pessoas que responderam são promotores, né, são aquelas que respondem de 9 a 10. E agora, nesse primeiro semestre de 2020, a gente pôde perceber um aumento de mais ou menos 19% do nosso NPS. Então, de 43 foi para 51. E também, isso é um número 28% maior que o NPS, também o benchmark. Então,
a gente continuou com a tendência de aumentar os promotores, então a gente pôde ver que os promotores aumentaram de 53% para quase 58%, né, 57%, o que é um bom número, isso indica que o serviço está melhorando, né? E aí, aqui são alguns números do Brasil, então a gente já fez 6 sessões no Brasil, inclusive hoje está acontecendo uma sessão no Brasil, né, mas eu estou de férias, tem outra pessoa facilitando, então, assim, a gente pôde ver que também no Brasil, a média de participantes no Brasil, inclusive, é maior do que a média global. Então, muita gente do Brasil acessa, porque houve um patrocínio muito grande da diretoria no Brasil. Então, a gente usa o Expert Explain para ser um catalisador aí de conhecimento. Então, a gente usa o Expert Explain para compartilhar assuntos muito úteis para a nossa organização no Brasil. Então, como diversidade, habilidades para trabalhar virtual, que foi um sucesso que a gente teve, então a gente replicou no Brasil, saúde emocional, melhoria, processo de melhoria contínua em projetos. Então, o Brasil está bem na fita no Expert Explain. E aí, para finalizar, né, pessoal, o que né, dentro desse processo do webinar corporativo, o que deu certo, né? A gente percebeu que ele se tornou um go-to-place para os programas globais. Então, todo programa global que é lançado, o Expert Explain entra na lista ali do plano de comunicação. Ele também se tornou um go-to-place para treinamentos, né, que são de nível introdutório e conscientização. Então, se quer fazer um treinamento, quer compartilhar algo que seja mais introdutório, vai por lá. E outra coisa que deu certo foi a franquia do Expert Explain para o Brasil, para a língua portuguesa, né, para o Brasil aqui, porque em inglês muita gente, às vezes, não acessava por causa disso. Então, o que a gente precisa melhorar, de alguma forma? Melhorar esse follow-up pós-sessão, então, fazer um relatório mais robusto para as pessoas que participaram, né? De repente, definir datas fixas e um tempo fixo para fazer as sessões, porque às vezes fica... não existe uma data física, muito dependendo da demanda e das pessoas, da disponibilidade delas. Eu percebi que é importante a gente também dividir a subscrição por tópico, então, porque a gente começou a ver que muitas pessoas, às vezes, pediram para sair da lista porque estavam recebendo muitos e-mails. E às vezes, de assunto que elas não queriam. Então, foi uma oportunidade que eu observei aí de a gente, para a pessoa escolher o tópico que ela quer ver, e aí eu mandar os e-mails de acordo com isso. E também fazer um pouco mais de sessões técnicas, assim. Eu acho que a gente está focando muito, teve um sucesso muito grande em programas globais, e não tanto em conteúdos técnicos, mas também tem uma questão do tempo também. Às vezes é difícil você falar conteúdo muito técnico em 30 minutos, por exemplo. E aí, né, o takeaway que eu tiro disso comece. Eu acho que faça, porque uma vez que eu comecei a fazer o Expert Explain, eu tinha muito medo de, caramba, e se ninguém quiser, e se ninguém participar? E a partir do momento que eu comecei, as pessoas começaram a ver, elas começaram a me procurar, eu nem precisei mais me preocupar com a agenda, com o cronograma, porque as pessoas começaram a me procurar. Começaram a dizer, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Tenha parcerias, eu acho que isso é muito importante. Ter parcerias com a própria área de People Culture, que é a área do RH, ter parcerias com comunicação, ter parceria com esses líderes globais que fazem programas globais e estar continuamente aprendendo. Então, assim, rodar um produto global como esse, né, com uma metodologia de Product Manager, você precisa estar continuamente aprendendo, né? Então, eu estou sempre procurando estudar metodologias de melhorar isso, como é que eu posso fazer para entregar melhores webinars. Então, esse é o que eu tiro dessa minha experiência. Então, esses são os meus contatos. Se vocês tiverem interesse depois de entrar em contato, eu estou super à disposição aí para trocar uma ideia. Valeu, pessoal. Victor, muito obrigado. Parabéns pela apresentação, muito legal a iniciativa, a prática de gestão do conhecimento de webinar que vocês estão fazendo. Pessoal, envie suas perguntas, né, para os nossos executivos e especialistas de GC. A gente vai deixar para responder após as apresentações, mas nós vamos responder todas, né? Seguindo aqui com a apresentação, né, a gente vai, né, falar de cases de gestão do conhecimento da Braskem com o Rafael Navarro, né? Que estou vendo o Fabra aqui, Rafael, mas eu te conheço como Navarro. Essa história eu te conto depois, Fernando. Tá ok. Tá bom? Rafael, pode seguir aí, tá ok? Muito obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar, então, como o Fernando comentou, os casos da Braskem. Deixa eu só
compartilhar minha tela aqui com vocês. Um segundinho, por favor. Bom, imaginando que vocês estão vendo minha tela, por favor, Fernando, se não estiver dando certo, me avisa, senão eu vou seguir aqui. Bom, eu começo apresentando aqui um pouco da agenda. Vou falar um pouquinho de Braskem, um pouco de como é a equipe de gestão do conhecimento e o que é, na verdade, qual é o escopo de gestão do conhecimento para Braskem. Vou falar de 2 casos, né, acho que a gente tem entendido que ter essas histórias para contar e para compartilhar reforçam a relevância e importância de gestão do conhecimento dentro da organização. Rafael. E aí, sim. Pelo menos na minha tela aqui, Vitor, não sei se está mostrando para você aí também, Elaine. Está compartilhando só o Google Meet, né? Acho que você tinha que escolher o PowerPoint ali. Logo depois que ele libera o compartilhamento de tela, né? Que ele mostra a sua tela, você tem que escolher o PowerPoint ali. Só um segundinho. Para mim também não tá. No teste dá tudo certo, né? Então. Aí na vida real... Treino a treino, jogo a jogo. Vamos lá, agora deu certo. Agora vai dar, eu acho. Vamos lá. Isso, agora tá certinho, Rafael. Agora tá certo, tá bom. Obrigado. Obrigado, Rafael. Vamos lá. Então, voltando aqui para a agenda, né? Então, vou falar rapidamente de Braskem, um pouco de equipe, da equipe do escopo de gestão do conhecimento. Como eu mencionei casos, a gente entende que os casos são importantes para ilustrar o impacto de gestão do conhecimento dentro das organizações e considerações finais depois, tá? Então, um pouquinho de Braskem rapidamente. Para quem não conhece Braskem é uma empresa química e petroquímica. Nós temos 41 unidades industriais, temos uma presença muito grande no Brasil, mas também temos uma presença nos Estados Unidos, relevante em polipropileno. Temos uma planta bastante nova e com um nível de produção bastante grande no México, e 2 plantas na Alemanha, né? Então, a gente tem uma diversidade geográfica também com os escritórios comerciais, a gente atende mais de 100 países, né? Então, geograficamente, a gente está bem espalhado, e aí, dando uma ideia de quantas pessoas, né? Então, nós estamos falando de Braskem, é uma indústria de capital intensivo, então, apesar aí dos quase 60 bilhões de receita líquida, é uma empresa que tem menos de 8 mil funcionários, menos de 8 mil integrantes, né? Nós produzimos polímeros, né, alguns dos polímeros, então polietileno, polipropileno, PVC, EVA, e somos produtores de um polietileno a partir de matéria-prima renovável, que a gente chama de PE verde, e também produzimos químicos e produtos da cadeia de vinílicos, né? Então, somos intermediários aí para muitos produtos químicos também. Bom, o que é, começando um pouquinho aí falando sobre a minha experiência, né? Então, aí Fernando, Rafael Fabra Navarro, e como meu pai era espanhol, na verdade, o Fabra é da origem do pai, né? Mas eu acabei, como o Navarro ficou no final, eu sou mais conhecido como Navarro. Sou engenheiro químico, tenho 23 anos de experiência na indústria petroquímica, já passei por várias áreas dentro da Braskem, como marketing, exportação, planejamento estratégico. Fiquei bastante tempo na área de inovação e desenvolvimento tecnológico, e mais recentemente nessa área de gestão do conhecimento, que é uma área global e transversal. Então, a ambição na Braskem, ela é transversal, né? A gente já teve essa área de alguma forma, ela nasceu dentro da área de inovação e tecnologia, era mais focada no escopo desta área, mas hoje ela tem uma presença global e transversal. Então, a nossa ambição é realmente transversal a todos os processos da Braskem. Então, o que está dentro desse escopo, né? Então, vou começar aqui da direita para a esquerda. Então, toda a parte de gestão da documentação interna, então, todas as normas, procedimentos, políticas, diretrizes da organização, estão sob a nossa gestão. As informações externas, a Braskem adquire muitas informações externas, né, seja de cenários, projeções de preço, parte de trading, muita coisa ligada, obviamente, para pesquisa e desenvolvimento, né.
a parte de compartilhamento de conhecimento e identificação de pessoas, né, dos knowledge holders, e mapeamento de conhecimentos críticos. Então, essas duas últimas aqui da esquerda, né, elas foram fortalecidas, né, à medida em que a gente trouxe mais processos para o escopo, ou todos os processos para o escopo de gestão do conhecimento, e estão bastante interconectadas. Então, à medida em que a gente vai fazendo o mapeamento de conhecimentos críticos por processo, vai identificando os knowledge holders e começa a conectar com uma plataforma que a gente lançou com o objetivo de compartilhar conteúdo e encontrar as pessoas, né? O que nos motivou, né? Quer dizer, de onde a gente tirou essa energia para migrar de um esforço que era de uma área para o esforço para uma organização inteira, né? Então, muita gente com receio de perder gente na equipe, né? Então, aquela coisa do conhecimento sob risco, muito conhecimento tácito, muitas pessoas com muitos anos de Braskem, com conhecimento específico e que iam embora, né? E levavam conhecimento junto. Uma diversidade geográfica muito grande, um crescimento muito acelerado. Nos últimos 10 anos, a Braskem cresceu muito rápido e cresceu também a partir de aquisições. Então, a gente perde a capacidade de identificar quem sabe o quê, né, quem conhece o quê, e perde, eventualmente, né, a chance de economizar tempo, dinheiro e recurso, retomando projetos a partir de um determinado ponto e não começando tudo de novo, né? Então, por essas e outros motivos, né, a gente ganhou força para esse projeto, que é um projeto global hoje, né? Então, ele nasce de uma visão mais executiva, né, de ambição, propósito, valor. A gente definiu como operaria, qual seria a equipe, etc. Definimos a tecnologia, fizemos um assessment grande para definir a parte de ferramenta. No centro dessa questão, trabalhamos muito a questão de mudança de comportamento, né? Quer dizer, ter todo esse mapeamento, ter toda uma estrutura, uma infraestrutura, fazer o melhor uso de tecnologia, não resolve nada se a gente não tiver o comprometimento e um olhar diferente das pessoas para esse tema. E aí, quando a gente fala de ferramentas, né, explícitas e tácitas, né, então dentro do escopo de explícitas, lições aprendidas, guias, normas, as documentações, e dentro de tácitas, experiências, fóruns, eventos externos e internos, né, então, e tudo isso dentro de uma plataforma que a gente batizou de Knowledge Hub, porque ele tem exatamente esse intuito também de integrar outras coisas, né, quer dizer, na Braskem a gente já tinha vários portais, muita informação, então, o Knowledge Hub também tem, além de ser um repositório, além de ser, a partir de agora, né, a construção de um novo, vamos dizer, de um novo instrumento para isso, e é específico para isso também, mas também que ele tivesse a capacidade de acessar muita coisa que a gente já tinha, né? Então, para isso, ele precisava de um motor de busca robusto. A Braskem usa SharePoint, então um sistema que integrasse com SharePoint, e todas as outras facilidades para o usuário, né, um single sign-on, a própria usabilidade, interface com o usuário e a opção de mobile, né. Aqui eu compartilho, então, começo a compartilhar casos que já aconteceram a partir do Knowledge Hub, né? Então, um deles é um caso ligado a um trocador de calor de placas, e aí, obviamente, eu não vou ficar aqui explicando o que é um trocador de placas, mas é um equipamento industrial muito presente numa indústria química e petroquímica, né? Então, quer dizer, ele serve aí para trocar calor, como o próprio nome diz, né? Então, algumas reações, elas requerem temperaturas diferentes, então você aquece isso, né? Aquece o sistema para que haja um melhor rendimento dessa reação, né? E tinha um tocador de calor numa determinada região que estava perdendo eficiência, perdendo performance, né? E aí o mais interessante é que a pessoa que colocou na plataforma, o que a motivou foi curiosidade, ela colocou esse assunto sem nenhuma pretensão, né? E acabou tendo uma resposta de pessoas da própria Braskem, quer dizer, ela não foi buscar isso fora da Braskem, ela buscou dentro da Braskem, e através da plataforma ela conseguiu, né, validar uma solução para uma remediação, validação de uma análise de causa raiz, conseguiu conectar com outras pessoas no Brasil, porque apesar de estarem na Braskem, serem na Braskem de áreas correlatas, eram pessoas que acabavam não tendo esse contato,
E aí conseguiram também fazer um resgate, quer dizer, teve um olhar de legado, né, quer dizer, aproveitaram essa situação e trouxeram de outros sistemas, ou de, às vezes, da própria máquina, né, do integrante, coisas correlatas a esse assunto, né? E no fim esse assunto acabou então envolvendo 34 pessoas e 12 áreas diferentes, e no fim achou-se uma solução, e essa solução é uma solução altamente replicável, né? Então, quer dizer, ela não vai servir só para aquele trocador de calor, ela vai servir para todos os outros trocadores de placa da Braskem, né? Então, aqui a gente já consegue, já conseguiria inclusive tangibilizar isso, né? Quer dizer, o quanto isso trará de resultado na medida em que melhora-se o performance desse equipamento, né? E a gente tem dentro da organização também um sistema de reconhecimento, que é o prêmio destaque, enfim, esse tema também passou por esse prêmio, né? E aí o nosso papel, né, como equipe de gestão do conhecimento foi ver que existia essa pergunta em aberto e fazer, vamos dizer, dar o primeiro passo, né? Foi a centelha para gerar aí a energia para esse assunto começar a funcionar, né? Então a gente, né, no momento, né, quer dizer, essa ferramenta tem 1 ano mais ou menos de vida, ela é recente, 1 ano e meio, então nesta ocasião a gente ainda tinha, vamos dizer, uma energia de ativação aí para esses processos, tá? O caso 2 relaciona-se a registro de lições aprendidas, né? Então, uma unidade, a gente mencionou, né, ali no começo da nossa conversa, 41 unidades industriais, essas unidades são polos, assim, são coisas integradas, né? Então, a partir de uma matéria-prima que entra, existe um fracionamento, isso gera outras matérias-primas, então, ao redor, né, o entorno tem não só uma parada para manutenção, impacta muitos ativos da Braskem, né, porque a gente está em mais de uma geração desta cadeia, mas também impacta nossos clientes, né, que estão no entorno e usam das nossas matérias-primas. Uma parada dessa é uma parada que envolve muita gente, né, envolve em média 5.000 pessoas, né, então vocês devem imaginar que uma planta parada, né, só tem custo, então a ideia é que a gente faça isso o mais rápido possível. Então mobiliza-se muita gente, né, e os ciclos dessas paradas, eles eram entre 4 e 5 anos, e hoje não só tecnologia, mas como legislação, começa a permitir a amplificação desse espaço, né? E hoje em dia a gente ainda faz uso, às vezes, de trazer pessoas de conhecimento específico para essas paradas, né? Porque essas pessoas estão ainda naquele ciclo, né, de pessoas que se aposentam e levam esse conhecimento junto, então às vezes a gente tem que trazer essa pessoa de volta, e aí o que a gente começou a entender é que existia muito aprendizado, né? E aí como é que a gente facilita essa interface? Então a gente começou a estruturar uma lógica, criou um mecanismo de coleta dessas lições aprendidas, né, através de um aplicativo, e com isso a gente conseguiu, em 2 paradas, gerar aí 129 lições aprendidas, né? Então, obviamente, a gente tem nessas paradas registros de equipamentos, coisas mais técnicas e vamos dizer, regulatórias, mas um ambiente adequado para tratar lições aprendidas durante essas paradas, nós não tínhamos, né? Então, e esse aplicativo, ele alimenta o Knowledge Hub, então você pode pesquisar o conteúdo de parada, seja pelo aplicativo, seja pelo Knowledge Hub, né? Então essas coisas já nasceram conectadas, né? E aí indo para as considerações finais aqui, para ficar dentro do meu tempo, acho que tem uma série de aprendizados aí, né? Então, assim, a gente tem um direcionamento, tem uma estratégia de gestão do conhecimento que tangibiliza uma necessidade de negócio, é fundamental, né? Então, quer dizer, a gente começou esse esforço mais transversal à medida em que existia um diagnóstico que a gente tinha que fazer alguma coisa, né? Quer dizer, o negócio entendia que tanto na área industrial como em vários outros processos tinha uma oportunidade gigantesca, né, e um risco, inclusive, de a gente perder conhecimento, né, então existe uma preocupação com relação a isso, né, e de fato as áreas onde as pessoas sentiam mais preocupação são as áreas que hoje a gente, olhando uma fotografia do Knowledge Hub, a gente vê que são as áreas que mais usam, né. Então as áreas, vamos dizer, mais técnicas hoje são as áreas que começaram a adotar mais rapidamente, apesar de que a gente tem iniciativas e tem coisas muito interessantes
que eventualmente, quem sabe, num próximo KM a gente possa falar, mais ligadas a negócios, né, a vendas, a entendimento de cenários mercadológicos, né, então também temos coisas nessa frente, mas essa coisa mais técnica ela é mais imediata, né, então industrial, ligada à inovação e tecnologia, né. A questão de mapeamento crítico, assim como o mapeamento do que a gente chama de knowledge holders, né, as pessoas que detêm o conhecimento, também permitiu que aí a própria equipe de gestão do conhecimento atuasse como conector de soluções, né? Então, a gente fazer esse papel de conectar as coisas, ajudar a conectar as coisas, isso cria um ambiente que favorece a colaboração, né? E é curioso que isso era uma coisa que a gente percebeu que estava represado. Muita gente esperava um ambiente desse para compartilhar conhecimento e colaborar mais, né? E aí vem o uso, vamos dizer, adequado da ferramenta. A gente teve uma dedicação, um esforço bastante grande com a questão da ferramenta em si, né, porque, assim, existe o desafio de você manter esse assunto andando, de atrair as pessoas para ele, acho que é uma coisa que precisa de oxigênio sempre, né, se você tem uma ferramenta boa, ajuda muito, porque uma ferramenta mais ou menos atrapalha demais, na verdade, né? Então, acho que isso foi um esforço grande que a gente fez, fizemos muito teste, né? Usamos NPS, fizemos piloto com mais de uma ferramenta até tomar a decisão, com vários parâmetros, obviamente obedecendo todos os parâmetros de IT, de segurança, etc., mas também com um olhar muito forte na experiência do usuário, né? Então, a disponibilização disso fez toda a diferença, traz velocidade, a gente consegue medir o engajamento das pessoas, enfim, então tem muita coisa interessante aí. E por fim, não menos importante, a mudança de comportamento das pessoas, né? A gente percebe, o que a gente percebeu, tem vindo muito do exemplo também das lideranças, né? Então, assim, isso hoje está influenciando até em aspectos de cultura da Braskem. O que é esperado do ponto de vista de gestão do conhecimento para cada uma das pessoas nas suas diferentes funções, né? A gente teve o patrocínio do CEO à época, né? Então isso fez muita diferença, né? Porque ele perguntava diretamente para os vice-presidentes, por exemplo, como eles estavam vendo essa situação, se isso estava funcionando, não estava funcionando. Ele não perguntava para mim, né? Ele perguntava para os vice-presidentes e ouvia deles, quer dizer, se isso realmente estava conectado com o negócio. Então, um olhar bastante pragmático que conecta estratégia, negócio com gestão do conhecimento e o apoio da liderança são coisas bastante relevantes aí que a gente entende como para vamos dizer, começar uma trajetória com alguns casos positivos, né? Não dá para dizer que temos muito caminho para percorrer antes de falar em sucesso ou êxito, né? Mas a gente começa a perceber aí os primeiros resultados através desses e de outros casos, né? E é isso. Queria agradecer aí. Muito obrigado pelo tempo. Acho que eu consegui aqui, Fernando, ficar dentro dos meus 20 minutinhos. Não, deu certinho, Rafael. Parabéns pelos cases, né? Pelas práticas de GC. Eu, particularmente, achei muito legal, né? Principalmente a parte não é caldeira que fala, não é caldeira, né? Trocador de calor? Trocador de calor, né? Achei bem legal as práticas ali, muito legal mesmo. Parabéns, viu, Rafael? Obrigado. Pessoal, enviem perguntas, né? A gente já vai fazer essa interação aqui com os nossos executivos e especialistas de GC, né? O pessoal já está enviando aqui, né? A gente já vai conversar com eles. Dando andamento, então, agora a gente vai para o programa de mentoria técnica da Embraer Engenharia e Tecnologia com a Elaine Buchala. Tá certo, Elaine? Não? É isso aí, Então Buchala. tá bom. É que você deu uma risa, falei o nome dela errado. Elaine, fica à vontade, tá? Vamos lá. Bom,
Eu vou aqui compartilhar o meu material, e enquanto isso, até para ganhar tempo, já vou agradecendo a oportunidade. Vocês me falem. Vou colocar no modo de apresentação. Tá ok. Vocês estão vendo? Estão vendo. Agora clica lá no PowerPoint lá, ó, a trilha de casos. Agora, isso. Isso, agora faz o seguinte, ó. Eu vou aqui em configurar. Aí. Isso. Agora Ok. oculta aquelas mensagens ali pra gente, Elaine, ó. Do Isso. Essa você põe ocultar, tá? aqui. Isso, Ok. ótimo. Pronto, gente. Bom, então, como eu estava dizendo, eu agradeço aí a oportunidade, é uma honra apresentar, parabenizo o Vitor e o Rafael pelos excelentes cases, né, que eles mostraram, e eu pretendo, então, mostrar para vocês, eu vou falar bem rapidamente, o nosso tempo é limitado, né, então eu vou falar um pouco da empresa, depois eu vou explicar o nosso programa de mentoria do ponto de vista de quem está implementando, né? Também vou mostrar como que ele está estruturado. Vou mostrar alguns depoimentos que eu trouxe em vídeo, espero que dê tudo certo e que ele rode, acho que sim. E aí um pouco da mentoria em números, né? Bom, eu sou a Elaine Buchala, eu estou na Embraer há 23 anos, eu sou psicopedagoga, e na minha trajetória eu estive 16 anos na área de recursos humanos, muito nessa a questão da educação, né? E há 7 anos eu fui me juntar ao time de gestão do conhecimento do produto, que fica dentro da área de engenharia e tecnologia. Então, as pessoas me convidaram, a gestora na época me convidou, porque assim, fechando o tripé de ferramentas, processos e pessoas, eu vim muito trazer esse olhar de pessoas ao time, de engenheiros, então eu sou a única não engenheira ali. E esse programa, hoje ele acontece em parceria com a área de recursos humanos, a minha parceira Camila Lisboa, inclusive, viria junto para apresentar hoje, mas houve um imprevisto de última hora. Enfim, são vários olhares, né, que compõem o programa de mentoria técnica. Então, trazendo rapidamente, né, a empresa hoje, ela atua em 3 unidades de negócio, então, a aviação executiva, a aviação comercial e a defesa, então, esse tipo de produto envolve, vocês podem imaginar, uma gama grande de conhecimentos, e diferentes conhecimentos, e a gente teve momentos em que tivemos desenvolvimentos paralelos, e aí vai se justificando um pouco a atuação da gestão do conhecimento, e a diferença que faz um programa de mentoria técnica, no caso desses, né? Soma-se a isso o fato dos escritórios de engenharia atuarem em diferentes unidades nacionais e internacionais. Então, essa questão da distância é mais um desafio, né, para a gente promover esse compartilhamento de conhecimento entre as pessoas e, enfim, esse é o nosso contexto. E um dos valores da empresa é esse, nossa gente é o que nos faz voar, é um valor que se conecta ao programa de mentoria, porque hoje o conhecimento das pessoas, né, ele é fundamental para a perpetuidade do negócio, né, de uma empresa que desenvolve produtos, né, então, o programa também se conecta com esse valor que é muito forte. Agora, já indo para o programa de mentoria técnica, como eu expliquei, este modelo que eu vou apresentar é o modelo que a gente desenvolveu na área de engenharia e tecnologia, com foco no desenvolvimento integrado do produto. Ele é um programa que está fazendo aí 9 e poucos anos, quase 10 anos de existência, então ele já está bem consolidado, né, na organização.
Uma característica é que ele é realizado com 100% das pessoas sendo funcionários empregados. Então, os mentores, os mentorados e a equipe de governança são todos da empresa, né? Então, não é terceirizado. Essa equipe de governança é um grupo com um olhar diversificado, então tem a pessoa de recursos humanos, temos nós da gestão do conhecimento do produto, e tem uma equipe que a gente chama de equipe do engenheiro-chefe, né? Só para entender, as áreas de conhecimento do programa estão separadas por tecnologias, então, por exemplo, aeronáutica, estruturas, materiais, e existem gestores dessas tecnologias, de cada uma delas, que atuam junto com a gente, compondo esse time de governança. A atuação deles é um pouco mais pontual, né, no momento da escolha dos temas e da escolha das duplas, mas eles são fortes parceiros e é um diferencial para o sucesso do programa, a participação deles. É um programa extenso, com 18 meses de duração, e a gente está finalizando agora, nessa semana, a 5ª edição, então, a gente tem finalizado uma edição e já aberto outra, né, então, tem sido assim nos últimos 10 anos, e quando a gente demora um pouquinho para abrir, o pessoal já começa logo a perguntar se a gente não vai abrir. Bom, o programa de mentoria, a ideia de que ele tenha 18 meses é justamente para que o mentorado possa criar um vínculo com esse mentor, possa realmente se aprofundar no conhecimento que eles têm como meta, né? Mas que ele também possa ter um espaço para potencializar algumas outras competências além do conhecimento técnico e ele possa exercitar isso. Então, assim, ele consegue exercer um pouco mais o protagonismo, a comunicação, a maturidade também dele aumenta. Então, esses outros elementos não técnicos, eles são fundamentais quando você fala num desenvolvimento integrado, porque isso daí exige uma integração sociotécnica, uma integração com a rede de pessoas da tecnologia, e o mentor ajuda também nisso, quando ele atua por 18 meses com o mentorado dele, né? Bom, então o programa, ele veio para oferecer uma metodologia, né, para aprimorar esse compartilhamento, para a preservação do conhecimento técnico. Ele é focado em conhecimento tácito, né? Então, a ideia é que o mentorado, ele aprenda algo que não seja possível ele aprender em outro lugar, seja num treinamento interno, seja em livros, em cursos acadêmicos. Realmente ele vai beber da fonte da sabedoria do mentor, da experiência adquirida na prática. É uma oportunidade diferenciada do ponto de vista de carreira para o mentorado, né? E, então, ele também visa estimular e oferecer condições objetivas, um método mesmo, né, para a troca de conhecimento entre as pessoas mais experientes e as pessoas mais jovens na tecnologia, e isso promove uma aceleração do desenvolvimento do mentorado. E ele também visa integrar o mentorado nessa comunidade técnica e também valoriza a carreira técnica do mentor, né? Então, o programa ele tem diferentes objetivos, tanto da gestão do conhecimento, quanto da área de recursos humanos. E para quem que o programa é destinado, né? Bom, a gente organizou o programa de tal forma que ele abrange todas as áreas de conhecimento que existe na engenharia. Ele é oferecido para diferentes profissionais, não somente engenheiros, mas técnicos, projetistas, pessoal de planejamento, de processos. Então, ele tem algumas áreas mais específicas, de tecnologia específica, e alguns assuntos mais cross, que também é possível você fazer uma mentoria. Quem são os mentores, né? A gente tem na empresa a carreira em Y,
que seria aquele especialista mesmo na tecnologia. Hoje, para você ser um mentor, você é um carreira Y, existem exceções, mas a regra geral é essa, né? É uma inscrição voluntária e, ao mesmo tempo, é esperado do carreira Y que ele invista tempo no compartilhamento de conhecimento. Então, ao mesmo tempo que é voluntário, é também esperado, né, do mentor que ele se ofereça para isso. E os mentorados? Os mentorados são as pessoas daqueles cargos a partir do módulo 2, né? E aí, no caso do mentorado, ele precisa alinhar com o gestor tem que nos dizer qual é a conexão dele ter escolhido essa estratégia para o desenvolvimento individual, o PDI ou a carreira, né? E por que não o módulo 1? Porque é aquilo que eu expliquei, a gente entende que ele precisa, para aproveitar melhor a oportunidade, já ter uma boa base conceitual, né, e não virar aula particular. E aí, para aproveitar melhor a questão do conhecimento tácito, já requer alguma maturidade do mentorado também. Então, a partir do módulo 2. Bom, quando a gente vai pensar em abrir inscrições, em começar um novo ciclo, né, a primeira coisa que a gente tem feito é a identificação de temas que estejam conectados com a estratégia do negócio e da tecnologia. É aí que entra a equipe do engenheiro-chefe, que eu expliquei, da governança, que vai olhar para o roadmap da empresa, da tecnologia, do negócio, para os conhecimentos críticos, né, para aquilo que é prioritário para a organização. Então, esses temas já estarão propostos no momento da inscrição, e aí os mentores e mentorados vão se conectar a esses temas já pré-definidos. Depois a gente faz a divulgação, né, do período de inscrições, e aí abre para as inscrições. Depois das inscrições, a gente começa os comitês por tecnologia, junto novamente com aquelas pessoas do engenheiro-chefe, e quem escolhe as duplas, ou define, né, quem vai estudar com quem, é esse comitê. Então, a área de gestão do conhecimento participa ativamente dessa fase e discute uma série de questões, e aí a gente divulga quem são os contemplados. Em geral, o mentor e mentorado, o mentor pode ter no máximo até 2 mentorados, mas pode ocorrer, dependendo da necessidade da empresa, que a gente libere mais um pouquinho, mas a gente recomenda no máximo 2 mentorados. Bom, o programa está dividido em 4 fases, e da maneira como a gente estruturou, essas fases, elas se conectam com o ciclo, né, de gestão do conhecimento. Então, assim, a primeira fase a gente chama de alinhamento de necessidades. Então, lembrando, o programa tem 18 meses, e essa fase dura 1 mês. É a fase em que há o encontro entre o mentor e mentorado, é uma fase dedicada para que eles se conheçam um pouco melhor, para que haja aquela aproximação, aquela identificação que é necessária para que haja o processo de ensino-aprendizagem, né? E aí um vai conhecer ao outro um pouco melhor, e para cada fase a gente exige uma evidência de realização. Então, assim, todo o encontro, ele precisa ser registrado no portal, e aí os encontros que são registrados nesse mês são considerados os primeiros registros já da mentoria, né, registro de encontro da mentoria. Então, a gente identifica se houve um ou mais encontros naquele mês, nesse processo de, digamos assim, de namoro, noivado e casamento entre mentor e mentorado. A segunda fase é mais um mês, e ela se refere justamente ao nivelamento do conhecimento. Então, tanto o mentor quanto o mentorado, no momento da inscrição, olharam para um tema, né, que estava pré-definido, e aí eles vão traduzir esse tema agora para a vida como ela é. Então, o mentor vai entender o quanto o mentorado conhece daquele assunto e vai propor um desafio personalizado para aquele mentorado dentro daquele tema, e eles terão, então, que fazer um plano de estudos, um plano de ensino,
inclusive, a entrega final dessa fase é o plano preenchido e já validado pelo gestor do mentorado. Então, faz parte desse processo que o mentorado tem que ser protagonista, que ele apresente e venda o plano para o gestor dele, não a parte técnica, logicamente, mas a parte de dedicação por semana para o programa. Então, assim, em geral, historicamente, tem sido 4 horas por semana, 1h30 com o mentor e 2h30 de estudos individuais. Essas horas todas, com o mentor ou não, precisam ser registradas, né, ao longo do programa, lá no portal. Então, assim, mais um mês para que eles terminem esse alinhamento e comecem os trabalhos, né. A terceira fase, que é a espinha dorsal, dura 1 ano, são 12 meses, e justamente nesta fase é que acontece a questão da geração do conhecimento, que seria aqui uma primeira etapa do ciclo de gestão do conhecimento, né, que é a fase de execução daquele plano que foi feito, e a grande passagem, né, a grande convivência do mentor com o mentorado. Então, qual é a entrega desta fase? Eles precisam ir apontando no plano que tal etapa foi cumprida, né, do planejamento, às vezes adequando esse plano, o plano é vivo, né, e também fazendo todos os registros de todos os encontros, de todos os estudos que aconteceram nessa fase. E a última fase, que é essa que eu comentei que a gente está acontecendo, está terminando essa semana, ela dura 4 meses, que é a questão da conclusão e apresentação de um trabalho. Esse trabalho não se trata de um trabalho acadêmico, né? O que a gente diz é que ele precisa disseminar dentro de outras frentes de gestão do conhecimento que a gente tem. Então, ele precisa apresentar em uma das comunidades de prática que a gente tem relacionada ao tema, ou ele pode também apresentar um artigo no nosso seminário interno, que nós temos todo ano, ou ele pode também escrever um documento normativo, um manual de práticas, escrever um capítulo e apresentar isso também na comunidade de prática. Então, assim, isso cumpre, dentro da fase de gestão do conhecimento, a questão da disseminação. A disseminação é obrigatória e a gente precisa ter as evidências de que ele apresentou, e isso a gente não abre mão. O material, seja o artigo, o PowerPoint, o documento normativo, ele fica hospedado no nosso portal de gestão do conhecimento, então, com isso a gente cumpre o ciclo do registro, né, da gestão do conhecimento, e o nosso buscador, nós temos um buscador integrado, que por palavra-chave, as pessoas conseguem trazer ou consultar esse material a qualquer tempo, e aí a gente atende a questão do reuso do conhecimento. Então, assim, o programa tem algumas regras justamente visando o fechamento do ciclo, né, da GC. Mas, assim, além disso, para que as coisas em 1 ano e meio não se percam, que as motivações se mantenham e os objetivos sejam sempre relembrados, é preciso ter, do ponto de vista da equipe de governança, algumas estratégias para apoiar, né? Então, a gente, assim que divulga as duplas, antes do primeiro encontro, a gente oferece uma palestra, um treinamento para instrumentalização dos mentores, onde a gente não só explica essas fases do programa, quais são as regras, fala do trabalho final, etc., mas principalmente a gente reflete sobre qual é o papel do mentor, quais as melhores estratégias para atuar como mentor nesse processo, que não se trata de um professor nem de um coach, é um mentor, né? Então, a gente traz um pouco algumas estratégias de ensino-aprendizagem, a gente também oferece um teste de ensino-aprendizagem para ele entender um pouco como o mentorado dele aprende. Então, a gente dá alguns instrumentos que ele usa naqueles encontros iniciais, inclusive, né, para poder
puxar papo com o mentorado, conhecer um pouco melhor. Além disso, para os mentores, né, a gente tem uma comunidade de prática que funciona o tempo todo, independente se está ou não tendo programa formal no momento, né? E essa comunidade tem encontros presenciais e tem também alguns fóruns online, onde a gente troca boas práticas de ensino-aprendizagem de mentores mais experientes para mentores que estão entrando agora, e aonde eles podem trazer os cases deles, sem mencionar nomes, né, para que todos juntos consigam trocar uma ideia. Então, nessa comunidade, a gente acolhe também os mentores, qualquer pessoa, não somente quem está no programa formal, mas qualquer pessoa que esteja nesse processo de compartilhar conhecimento usando a mentoria como estratégia. Então, os mentores informais também participam da comunidade. Além disso, a gente oferece os guias de bolso, guia do mentor e guia do mentorado, onde a gente fala um pouco sobre o que é esperado dele, de papéis e responsabilidades, né? E também explicando mais um pouco o processo em si. E também, durante os 18 meses, acontecem dois encontros, assim, presenciais e coletivos, 2 encontros com o grupo de mentorado juntos, onde a gente aplica Word Café para entender e ouvir um pouco como eles estão se sentindo ao longo do processo, e aí a gente também ouve os mentores e promove uma troca e toma alguma ação intermediária se for necessário. E o tempo todo a gente também fica disponível para fazer intervenção pontual de alguma dupla, caso a gente seja acionado, seja pelo mentor, ou seja pelo mentorado, ou pelo gestor do mentorado, e aí a gente faz a intervenção e a mediação de cada caso. Então, assim, com isso eles se sentem acolhidos e assim, o programa ganha uma credibilidade por ter este acompanhamento, né? Acho que isso é uma das coisas mais importantes. O programa hoje fica no nosso portal de gestão do conhecimento, né? Então, é lá que a gente faz as divulgações, as inscrições, depois os planos de estudo, os registros, todo esse material de apoio, os guias, os fóruns de discussão, está tudo lá. E é por lá que a gente faz a gestão do programa, né? Bom, como eu já mencionei, né, o programa é esse espaço para essa troca, compartilhamento, e a ideia é que o mentorado saia desse programa com um pouco mais de maturidade. Eu até estava ouvindo um especialista em mentoria, estava dando uma live, e ele fez uma analogia, né? Qual a diferença do professor, do coach e do mentor? E aí ele trouxe como exemplo a questão de uma criança que precisa aprender a atravessar a rua, né? Então, assim, o primeiro passo é explicar para a criança a lógica das cores do farol, falar que ela tem que olhar dos dois lados e, quem sabe, falar um pouco do ritmo que ela precisa ter para atravessar a rua, que é o tempo da troca da cor. Quem faz isso é o professor, né, que dá essa teoria e esse conceito. O passo 2 é você pegar na mão da criança, segurando na mão e fazer ela exercitar aquela teoria, né? Então, observar se ela está olhando o farol, se ela está olhando, mas sempre dando a mão. Esse é o coach. Agora, o passo 3 é deixar ela ir sozinha e o adulto vai atrás dela sem dar a mão, mas numa proximidade que em qualquer emergência ele consegue acudir. Esse é o mentor. Então, assim, o mentor, ele precisa dar autonomia para o mentorado, né? E o apoio quando requerido. Então, ele dá o desafio e apoia. E é justamente isso que faz com que eles ganhem essa maturidade que eu estou falando. Bom, eu trouxe um depoimento de um dos nossos mentores. Esse é um mentor que ele exige muito dos mentorados, mas ele também é um dos mais requisitados, né? Todo mundo gosta de fazer mentoria com ele. Elaine, só para saber, por causa que a gente está com o horário apertado, e você já passou um pouquinho,
Tá faltando muito para concluir a apresentação? Olha, eu posso passar, então, pular algumas coisas, mas não está faltando, não. Tá, vamos lá então. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar só esse mentor e a mentorada que se formou, rapidinho, e a gente já conclui. Tá sem som, Elaine. Ah, peraí. Eu acho que eu vou ter que acionar algum botão aqui para sair o som. Peraí. Deixa eu tentar de novo. Bom, se não funcionar, a gente... Tá saindo som para você do vídeo? Tá. A apresentação está mostrando para vocês? Não, ainda não. O que Agora- acontece às vezes, isso acontece, pelo menos no Teams, né? Você tem que habilitar o som do sistema. Então, no Teams eu vi, mas aqui no Meetings eu não vi. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pular essa parte dos depoimentos, e aí a gente encerra aqui na mentoria em números, e depois a gente disponibiliza essa apresentação, pode ser, Fernando? Pode, claro. Peraí. Vocês estão vendo? Sim. Só fecha Bom. esse recadinho ali pra gente, ó, do Meet. Peraí. Isso, ok. Bom, a mentoria começou no ano de 2009, né? Na primeira edição, aqui é só uma curiosidade, a gente tinha 19 mentores e 44 mentorados, e nessa última, que acabou de terminar, agora, nós tivemos 187 mentores e 345 mentorados, né? Então, isso demonstra o quanto, ano a ano, edição a edição, o programa vem ganhando credibilidade e vem sendo reconhecido como uma boa estratégia, né, de transferência do conhecimento das pessoas. Deixa eu pular aqui, slide. Eita. Bom, hoje o que a gente analisa é o nível de prontidão dos mentorados, né, que é um índice que a gente levanta lá na empresa, para verificar um tempo depois se esse índice de prontidão dele, ele aumentou, e também a gente manda uma avaliação diferente para gestor, mentor e mentorado a respeito do quanto foi efetivo o programa. Agora sim, a próxima etapa é a gente justamente ter o desafio de encontrar alguns indicadores voltados para o negócio, né? Então, a gente vai dar uma parada agora e fazer justamente esta análise de como a gente pode melhorar essa indicação um pouco mais em relação ao retorno ao negócio, né? Bom, é isso. Eu encerro, então, por aqui com esta frase. Diga-me, esquecerei, mostre-me, talvez eu me lembrarei, envolva-me e então compreenderei, que é o objetivo de um programa de mentoria, né? E fico à disposição para outros, qualquer dúvida, mesmo depois aqui do congresso, e que vocês queiram entrar um pouco mais a fundo no programa. Ok. Elaine, parabéns pela apresentação, muito legal. Desculpa ter te interrompido aquela hora, é que como essa sessão é a última do programa, Sim. né? E aí vai ter a celebração final, né? Uhum. A gente não pode atrasar muito, né? Não, eu entendo. Enfim, pessoal, vamos fazer o nosso bate-papo aqui, lembrando que os nossos apresentadores aqui, executivos especialistas, podem perguntar, né, um para os outros, e também tem a Flavinha Celidônio aqui, ó, que ganhou o concurso e pôde entrar ao vivo aqui para perguntar. Brincadeira.
convidei ela para vir aqui, que ela mandou um monte de perguntas. Flávia, entra aqui, faz as perguntas aqui, né? Mandou 87 perguntas, né? Para cada um de vocês. Né? Falei, não, entra aqui então, pergunta. Flavinha, quer começar? Faz as perguntas aí que você enviou para eles, então. Então, algumas perguntas tinham sido para a Elaine, que esse projeto de mentoria muito me interessa, mas ela já me respondeu um pouquinho algumas coisas à medida que a apresentação avançou. E depois a gente pode conversar mais, que a história dos indicadores muito me interessam também. Mas eu queria perguntar uma coisa para o Rafael, que eu fiquei bastante interessada com a história do hub de conhecimento, né? Como é que vocês fazem para as pessoas participarem, né? Eu quero dizer, existe algum trabalho ali de estímulo, de incentivo para que as pessoas usem um hub de conhecimento? A gente também está colocando um portal aí para rodar e eu sinto que as pessoas precisam também de um certo incentivo para poder utilizar, né? Então eu queria saber de vocês como é que funciona isso, se tem algum marketing interno aí que vocês fazem. Flávia, obrigado pela pergunta. Acho que esse é um fator muito importante, né? Quando eu comentei que isso precisa de oxigênio, precisa sempre de incentivo. As pessoas que veem resultado, elas percebem que o trabalho delas é facilitado, elas engajam. Ainda assim, às vezes esse assunto, né, o problema passa, a situação passa e entra de novo no esquecimento. Então, a gente trabalhou, assim, na estrutura disso, algumas formas de reconhecimento. E aí a gente vem num processo de, vamos dizer, de implementando isso. Então, assim, hoje o que a gente tem de maneira bem pragmática, né? Então, primeiro, um esforço grande de comunicação. Então, dar visibilidade do assunto, mostrar que existe, mostrar que as pessoas podem ter, né, questões, apoios, resolver questões do seu dia a dia, e aí não tem simples ou complexo, né? Eu falei do trocador de calor, mas a plataforma tem, por exemplo, perguntas e respostas sobre questões ligadas a serviços compartilhados. Então, por exemplo, a própria área de serviços compartilhados, que recebe lá um monte de ligação com perguntas muito básicas, fez lá perguntas e respostas. E aí o integrante, ao invés de ficar ligando, entra no portal e descobre coisas básicas, né? Então tem do básico até uma solução mais tecnificada, etc. Né? Então é de A a Z. Então, primeiro, comunicação, e aí o que a gente aprendeu é que a comunicação e o que motiva, primeiro que o que motiva as pessoas já no indivíduo é diferente. Quando você vai para um processo de comunicação entre as diferentes regiões que a Braskem está, nós no começo tivemos bastante dificuldade, né? Então, assim, a comunicação no México foi diferente dos Estados Unidos, foi diferente do Brasil, foi diferente da Alemanha. A Alemanha, se você coloca minimamente uma cara de mais processual, todo mundo engaja. Né? No Brasil, é mais no convencimento, é mais na história que a gente conta. Então, o que a gente fez foi começar a colecionar histórias, né? Histórias que eu trouxe 2 para vocês. Contando história, o cara se vê e fala, poxa, eu não posso estar fora disso, né? Quer dizer, eu posso ter o meu trabalho ajudado, né? Ou facilitado. Então, esse é um olhar de dar visibilidade para o que pode acontecer. E do ponto de vista do indivíduo, a gente faz um reconhecimento. Então, as reuniões por área. Então, por exemplo, eu tenho uma reunião de uma área industrial de polipropileno. A gente tem 4 figuras que a gente consegue ranquear na plataforma, porque tudo que você faz na plataforma, ela gera um score. E aí, então a gente tem a pessoa que conecta, né, o broker, o curador, a pessoa que contribui com conteúdo, curador, conteúdo, o broker e a pessoa que faz muito uso da ferramenta como busca. Então a gente criou esses 4 perfis, a gente faz ali um carômetrozinho, então o próprio líder dá visibilidade para isso. Né? 5 minutinhos lá na reunião dele, ele diz, essas pessoas, o fulano, beltrano, ciclano, fizeram isso, isso, isso. Quem não conhece a ferramenta, quem não viu, começa a se interessar. Então, a gente ainda está nesta fase. Uma coisa que a gente conseguiu avançar foi inserir aspectos de gestão do conhecimento dentro do escopo do que é esperado no movimento de cultura da Braskem. Então, quer dizer, isso deveria fazer parte da cultura da Braskem. Isso começa a estar explícito. Então, assim, do contribuinte individual ao vice-presidente, do ponto de vista de CAE, de gestão do conhecimento, o que é esperado? Então as pessoas também começam a perceber que elas vão ser avaliadas por aquilo. Tá?
a gente ainda não conseguiu avançar para uma métrica, Flávia, de reconhecimento financeiro, tá? E aí depende muito de empresa, depende muito de cultura, mas por enquanto foi isso que a gente fez para engajar as pessoas. Legal, Rafael. Tem uma pergunta aqui para o Vitor, né? Perguntas parecidas, né? Da Larissa e da Karina Cato, perguntando como é que como é que a demanda de tema chega para você, como é que vocês selecionam, como é que vocês despertam a vontade dos profissionais participem como apresentadores, né? Tem um formato a ser seguido um formato padrão, né? Ser seguido em 3 minutinhos, hein, Vitor? Assim, não tem tanto mistério assim, a gente não faz ali um critério ali de engenharia para definir que temas, até mesmo porque assim, a gente não quer colocar muitas barreiras para que as pessoas apresentem, porque senão não se torna um webinar de compartilhamento de conhecimento, se torna, sei lá, um congresso, né? Então, a gente não quer isso, a gente quer que seja algo fácil das pessoas compartilharem conhecimento. Mas, obviamente, precisa ter um filtro, que é um filtro para saber se aquele conteúdo tem valor e seja relacionado à organização. Então, basicamente, o primeiro filtro que a gente faz é: isso que vocês querem falar tem um alcance global ou é um alcance só local, regional? Se não for um alcance global, a gente não entra. Então, se, por exemplo, se for para compartilhar sobre um projeto ou um conteúdo que vai atingir só o Brasil, por exemplo, não entra no Expert Explain Global, ele entra no Expert Explain Brasil. Mas isso porque o Brasil tem, né, a sua franquia aqui, mas os outros países não têm. Então, se não for global, a gente não entra. Esse é um ponto. O segundo ponto é que, assim, a gente... Acho que esse é o principal, se ele é global, se ele é relevante, se ele está ligado às nossas unidades de negócio, ou ligado aos nossos conhecimentos relacionados ao que a gente faz. Então, esse é o principal. O segundo que a gente costuma fazer como eu falei, esse web, ele entrou muito na agenda dos planos de comunicação de programas globais. Então, sempre que vai se falar de um programa, uma nova política, por exemplo, o prêmio corporativo, o que a gente fez? A gente teve um prêmio corporativo, né, interno, que se premiou algumas pessoas por iniciativas, e os vencedores, a gente fez uma série de webinars com esses vencedores. Então, vem uma demanda corporativa para se fazer algo desse tipo. Então, é basicamente esse filtro que a gente faz. E aí, naturalmente, como eu falei no início, né? No início é sempre mais difícil, porque as pessoas não conhecem. Mas a partir do momento que as pessoas já conhecem, cara, assim, eu sem precisar ter que buscar conhecimento, eu já tenho todas as semanas ocupadas até novembro, para você ter uma ideia. Então, assim, sem eu precisar buscar, só de pessoas vindo até mim falando que quer fazer o webinar. Então, basicamente, hoje a gente tem que fazer esse filtro para não ter mais. Então, não é nem tanto para ter e incentivar as pessoas, mas para não ter. Porque fica difícil, realmente fica mais complicado. Obviamente, de repente, vai chegar um momento que a gente vai precisar focar, porque vai vir tanta demanda que a gente vai realmente fazer alguma coisa um pouco mais robusta. Por enquanto, não chegou nesse ponto. Então, é isso que a gente faz. Legal. Flavinha, quer mandar mais uma aí? Então, vou mandar, né? Então vai. Uma das coisas que eu estava pensando era exatamente sobre o registro dessa mentoria. E você já disse que vocês têm um portal, né? Então, é um registro de faseamento? Eu queria só entender um pouquinho como é que é o registro desse um ano de transferência mesmo, de trabalho, né? É como se fosse um diário de encontros, né? Onde ele coloca a data, quantas horas, e se foi uma dedicação solitária ou com um mentor. Tem 2 propósitos. Um é você somar as horas realizadas versus planejadas, porque havia um plano inicial que tinha uma previsão de horas, né? Esse é um aspecto. O outro aspecto é uma maneira da gente monitorar
caso faça tempo que não tenha nenhum registro, a gente faz uma intervenção para o mentor para entender o que está acontecendo. Então, assim, se eles estão se encontrando, mas só não estão registrando, menos mal, aí vai registro retroativo. Agora, se eles não estão registrando porque não estão se encontrando, aí a gente vai identificar aonde que está a questão. Aí tem de tudo. Nesse daí, na investigação, você vê de tudo e você tem que tratar a situação antes que o leite derrame, né? Para que retome a questão. Então, a gente vai atrás do gestor, do próprio mentor, do mentorado e faz as reuniões e resolve as questões. Ou não. Mas assim. Então, esse registro serve para esses dois fins. Obrigada. Legal. Para finalizar, uma pergunta para os três, mas tem que responder em 30 segundos, hein, gente? Cada um. Do Beto do Vale. O que impulsiona mais o fluxo de conhecimento? A demanda por conhecimento ou a oferta de conhecimento na empresa de vocês? Bom, Pode responder também, Flavinha. Eu vou falar aqui voltado para o programa de mentoria, né? Existe uma necessidade de harmonizar diferentes motivações. Você tem, claro, o mentorado que tem muito interesse em fazer, de preferência, algo que esteja na área de conhecimento dele ou de algum mestrado que ele está fazendo, isso vem agregar. Então, tem interesses pessoais e de carreira, além do aprendizado em si. O mentor também tem interesse em ensinar aquilo que é da área de conhecimento dele, de coisas que ele gostaria. O gestor do mentorado, por outro lado, também tem interesse de que o mentorado aprenda algo que vai trazer um retorno para o negócio, para o desafio da área dele, né? E, principalmente, a organização, as tecnologias, têm um interesse um pouco mais estratégico de perpetuar a tecnologia. Então, assim, o grande desafio é harmonizar esses interesses todos para que a gente encontre um meio termo disso daí, porque, afinal, o mentorado tem que se manter motivado também, né? E o mentor, certo? Então, no nosso caso, eu acho que é um mix. Legal. Vitor? Bom, então, da minha parte, assim, da perspectiva do webinar, foi a oferta, assim. Eu acho que o que a gente percebeu foi claramente a oferta, porque existia uma demanda reprimida por ofertar, de que as pessoas queriam compartilhar e não tinham um local para compartilhar. Uhum. Porque, principalmente em tempos de pandemia, né, nesse online, que o online virou ali o mainstream, você ter esse local para compartilhar de forma fácil, de forma rápida, e conectar com pessoas do mundo inteiro, só um webinar conseguiria fazer isso, né, ou alguma coisa do tipo. Então, claramente, assim, o grande drive foi a oferta. Tanto é, como eu falei, né, hoje a gente tem recebido tanta oferta que eu nem preciso mais buscar temas e pessoas, porque a quantidade que já chega já ocupa todo o pipeline aí de Legal. programa. Nem precisou fazer a gestão da inveja, Vitor? Então, no Brasil foi uma gestão da inveja. Quando a gente começou no Brasil, foi até engraçado, porque quando eu comecei o Expert Expand Global, que aí eu comentei no Brasil, né? Olha, a gente tem esse programa global, o que você acha de a gente começar a fazer uma coisa no Brasil? Até então, assim, sempre é um nice to have, mas nunca entra na prioridade. Até o momento que a gente teve uma gerente, que foi a gerente de treinamento e desenvolvimento, aqui no Brasil, que ela comprou a ideia e falou, Vitor, vamos fazer, porque aquela série que eu falei do Optimize Virtual que deu certo, vamos fazer uma aqui no Brasil sobre esse tema que eu acho que vai puxar. E aí, quando a gente fez o primeiro e compartilhou, aí veio um monte de gente em cima dela, eu quero compartilhar, eu quero fazer, E aí aqui foi muito a gestão da inveja, assim, eu acho que deu certo aí por causa disso. Então... Legal. Rafael? Bom, primeiro que pergunta do Beto do Vale não devia valer, mas vamos lá. Mas já que ele fez e está todo mundo respondendo, eu respondo também. Eu acho que o que move a agulha, né, e mantém a agulha lá é demanda, mas eu acho que é mais fácil começar pela oferta. É mais fácil até às vezes de entender a demanda começando pela oferta. Né? Difícil você entender a demanda sem ter uma oferta. Então, acho que
é um pouco dos dois, né? Mas acho que o que move, de novo, o que move a agulha e mantém a agulha lá, demanda, e agora é importante, acho que, começar pela oferta. Legal. Pessoal, o Miguelzinho está aqui também, ganhou o concurso para entrar ao vivo aqui. Mas, Miguel, tô com problema de tempo aqui, tem 3 pessoas batendo na porta aqui, cara. Faz a pergunta rápida aí para a gente tentar fechar a sessão. Seu microfone está fechado, Miguel. Legal, Fernando. Na verdade, já foi meio que abordado pela Flávia, e é só um arremate. Interessante ouvir esse depoimento aí de empresas em relação a esse engajamento gerado. Eu ia perguntar, eu vi a apresentação do Rafael, né, apresentando ali a questão da premiação, e eu ia perguntar se esse engajamento, que é uma grande preocupação das empresas na adesão à gestão do conselho, os colaboradores perceberem que... Miguel, que a questão tá bem ruim, cara. Tá cortando muito. Não deu para entender nada. Vocês estão ouvindo? Fechei a câmera que vocês estão ouvindo agora? Será que não? Bom, assim, o problema é quando você fala uma frase inteira, né? Vou falar devagar, então. A questão é se o engajamento na gestão do conhecimento depende mais de fatores intrínsecos, ou seja, mais da percepção do indivíduo do valor da gestão do conhecimento, que pode facilitar o trabalho dele, ou depende mais de fatores externos, fatores extrínsecos. Por exemplo, programas de premiação, certificação, a tão falada hoje em dia gamificação. Se esses são estímulos mais duradouros ou se depende de fato dessa percepção intrínseca do indivíduo. Legal. Pessoal, vou pedir para vocês responderem por áudio lá no nosso grupo do Telegram, porque infelizmente o nosso tempo acabou. Rafael, você está no grupo também, né? Você também tem inscrição do evento ou não? Eu te adiciono lá se você não tiver, se você quiser, claro, também. Eu não tenho, eu não tô... Não, pode me adicionar, mas eu respondo Tá. em um segundo. Intrínseco. Tem uma pesquisa do Nick Milton, né, do Conoco, que fala sobre isso. Depois dá uma pesquisada lá, e lá ele fala que o externo é o menos, né? Principalmente grana é disparado menos, mas o intrínseco, de fato, é o maior, né? Dessa pesquisa do Nick Milton. E eu concordo também. Acho que rapidinho respondendo. Okay. Então responde, Elaine, já que eles responderam. Mas resposta rápida, hein? O intrínseco é o que faz toda a diferença, a pessoa vai se manter engajada se ela vê conexão com o trabalho dela, vê utilidade para o crescimento, seja de carreira, seja no trabalho, enfim, é o intrínseco, sem dúvida. Legal, pessoal, então vamos para a sessão de celebração lá, vai ter a premiação do artigo, lembrando que o KM não acaba hoje, hein? Vai ter sessões nas próximas semanas para todos os congressistas, vocês não vão pagar nada mais por isso, tá? E nossos palestrantes têm inscrição para todo o evento, tá? Então, participem. Gente, muito obrigado pela dedicação, atenção de vocês conosco. Deem um tchau aí pro pessoal. E se vocês toparem, a gente faz uma sessão específica do caso de vocês para a gente compartilhar melhor, né? Porque como é mais complexo, não dá para a gente detalhar em 20 minutos. É muito denso para passar em 20, né? Então, a gente pode fazer nas próximas semanas, se vocês toparem, então, um detalhamento dos cases com 60 minutos aí. Tá ok? Muito então, um obrigado, abraço a todos, muito obrigado. Obrigado a todos. Tchau. Obrigado, pessoal.